O Supremo Tribunal Federal começa a julgar amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe do Estado e outros crimes correlatos. Jair Bolsonaro tem tido um julgamento dentro do devido processo legal. Participação do Ministério Público Federal, tem advogados de defesas competentes, aliás, advogados respeitados no Brasil, e o processo está dentro das normas da Constituição Federal e dos Códigos de Processo e Código de Penal. Isso é fato. O Bolsonaro está numa situação peculiar porque ele próprio causou, né? Ele ficou aí 4 anos mostrando-se em resistência ao Supremo Tribunal Federal e às leis, né? Enfrentando as leis. Então, e por último, no final do seu governo, houve essa questão toda aí, tem provas e mais provas, né, de tentativa de golpe, a minuto de um golpe, o plano para assassinar o presidente eleito, para assassinar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, tem as declarações aí do general Cid, né? Então, assim, as provas abundam no processo. Então, que seja feito o julgamento correto. E se os advogados convencerem a justiça de que Bolsonaro não tentou golpe de Estado, não fez nada disso, ele vai ser, evidentemente, sentenciado ou não sentenciado, ou seja, até inocentado, né? É a possibilidade no Estado Democrático de Direito. O que não comporta nessa situação é essa disputa de Bolsonaro e o filho, na tentativa de jogar os Estados Unidos contra o Brasil, prejudicando milhões de brasileiros com a taxação dos produtos, né? E causando desemprego no país, enfrentando aí, afrontando a soberania do país. Então, essas questões são deploráveis, né? Que não existem defesa, né? Eles estão enfrentando isto. Não enxergar essa situação é ser alienado, sim, claro. Aliás, por falar em alienação, o Bolsonaro tem no Tocantins defensores e aliados, ou seja, a bancada do Tocantins no Congresso foi literalmente eleita na base bolsonarista. Não se entende o motivo, não é verdade? Por quê? Bolsonaro, nas 2 eleições que disputou para presidente, ele foi derrotado no Estado, tanto em 2018 como em 2022. E se formos aos números do governo Bolsonaro e do governo atual, a diferença é discrepante, né? Por exemplo, o Bolsonaro, em 4 anos de governo, ele mandou para o Estado, segundo o portal da Transparência do Tribunal de Contas da União, 29 bilhões de reais em 4 anos. Isso dá uma média de 116 milhões de transferências para o Estado em 4 anos, né? De emendas parlamentares, o governo de Jair Bolsonaro encaminhou para o Tocantins, em 4 anos, o total de 1 bilhão e 191 milhões de reais em 4 anos, ou seja, com essa base bolsonarista, né? O Bolsonaro mandou em 4 anos 29 bilhões de recursos constitucionais para Estado e municípios e mandou 1 bilhão e 191 milhões de emendas parlamentares, emendas de bancada e emendas individuais. Agora vamos comparar isso com o governo, atual governo do presidente Lula, né? O governo do presidente Lula encaminhou em 2 anos e meio de governo 27 bilhões de reais de transferências constitucionais para o Estado. Isso dá uma média de 843 milhões de transferência por mês, ou seja, 200 milhões a mais da média, acima da média mensal de Bolsonaro nos 4 anos. De emendas parlamentares, o governo Lula liberou para o Estado em 2 anos e meio 1 bilhão e 449 milhões, ou seja, em menos de 3 anos, o governo federal já encaminhou 300 milhões a mais de emendas parlamentares ao Estado do que o Jair Bolsonaro em 4 anos de governo. Então, em tese, não haveria justificativa
para a população decidir-se pelo lado de Bolsonaro em relação a qualquer outro adversário, se considerarmos o bem que a União tem feito ao Estado. E nem haveria também conexão entre a vontade política dos parlamentares de defenderem ardentemente Jair Bolsonaro, se considerarmos que o atual governo já mandou mais recursos para os deputados estaduais, federais e senadores e para governo e municípios do que o governo Jair Bolsonaro. E aí iríamos discutir qual é o papel dos parlamentares federais do estado do Tocantins ali no Congresso Nacional. A população, sábia como ela derrotou o Bolsonaro no estado em 2018 e 2022. Bolsonaro tem todo o direito de se defender e os seus aliados de se posicionarem. O que não podem é tergiversar sobre os números, não é? Fazer os fake news, não é? Mentir para a população e tentar mudar o sistema político do Brasil, que é uma república democrática federativa e não uma autocracia. Vamos ver o que dá o julgamento amanhã e torcer para que Bolsonaro seja julgado de forma justa, né? Ninguém deseja para o outro uma prisão, né? Isso é muito ruim, uma pessoa ficar encarcerada. Ainda mais um político, né? Que o Brasil precisa de políticos porque todos os problemas da população são decorrentes justamente das vontades políticas.